Obrigado, professora Lavínia. Dando sequência, eu quero convidar o Dr. Jorge Forbes. Ele é psicanalista e médico psiquiatra, doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, mestre em psicanálise pela Universidade de Paris 8, analista membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Escola Europeia de Psicanálise, membro da Associação Mundial de Psicanálise, presidente do Instituto da Psicanálise Lacaniana, diretor da Clínica de Psicanálise do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco aqui da USP, recebeu a Ordem de Palmas Acadêmicas da França, autor de vários artigos e livros e recebeu o Prêmio Jabuti, criador e apresentador do programa Terra 2 da TV Cultura, Prêmio APCA de melhor programa da televisão brasileira em 2017. Obrigado, doutor. Obrigado pelo necrológio. É um enorme prazer estar com vocês aqui. O tempo nos foi simpático, porque é bom conversar no sábado de manhã, com esse tempinho frio, melhor do que um sol escaldante, a gente não seria tão fácil. E para aproveitar esse clima, eu não trouxe nada de nada para nenhum slide, nenhum diapositivo, nada para nenhum PowerPoint. Mas eu queria conversar com vocês em 20 minutos sobre uma experiência muito importante que nós estamos vivendo há 12 anos no Centro de Genoma Humano aqui da USP, dirigido pela Maiana. Experiência essa que fez com que nós criássemos uma clínica de psicanálise nesse centro. É uma experiência, vamos dizer, esquisita, porque não é tão normal analistas, psicanalistas se juntarem com geneticistas. A priori é surrealista como juntar guarda-chuva com máquina de costura. Vocês sabem que a definição para os surrealistas do que é uma coisa estranha, que é uma coisa esquisita. É estranho porque normalmente nós vemos a genética como algo determinista, bionívoco. Lembro de uma primeira pergunta que eu fiz para a Maiana. Eu disse: Maiana, uma determinação genética corresponde a um fenótipo bionivocamente ou não? E ela me respondeu: quem te contou essa besteira? Então, foi formidável essa resposta, porque eu falei: se não existe isso do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético, nós temos uma imensa possibilidade de um trabalho conjunto, e esse trabalho que nós estamos fazendo há 12 anos, como eu dizia, e que diz respeito a essa disparidade entre uma determinação genética e uma expressão gênica. Esse trabalho eu vou resumir em alguns pontos, a meu ver, fundamentais. O primeiro era esse mesmo, que diz respeito à estranheza do psicanalista com o geneticista. O segundo aspecto é que nós estamos falando de uma medicina nova. Eu sou médico, quando me formei em 1974, a medicina era uma medicina que cuidava do passado. A gente restituía aquilo que tinha acontecido para uma pessoa, no melhor dos casos, nós tentávamos reconstituir a saúde perdida. Naquela época começou um segundo tipo de medicina, que era uma medicina não de restituição do que foi perdido, mas uma medicina da melhoria do presente, uma medicina cosmética, que no primeiro momento foi muito mal vista. Os meus colegas dermatologistas e cirurgiões plásticos foram muito mal vistos, os outros diziam: isso não é medicina. Os médicos também acham que psicanálise não é medicina, que psiquiatria não é medicina, enfim, mas falavam a esse respeito que a cosmetologia, né, era frufru, era superficialidade, não tinha nada a ver, era muito mal visto, não era uma coisa dura, não era o enfrentamento da morte, não eram coisas sérias que o médico deveria se ocupar. Agora nós estamos num terceiro momento, e esse terceiro momento não é a medicina do passado nem do presente, é a medicina do futuro. Muitos desses clientes, eles não vêm para saber o que tiveram, o que tem, mas o que vão ter. E é muito estranho quando uma pessoa recebe um diagnóstico do que ela vai ter. E vocês sabem, pela experiência de vocês, que quando você diz para uma pessoa: você vai ter uma paralisia na sua perna direita daqui a 12 anos, ela sai mancando da sala, né?
imediatamente nós não suportamos, o ser humano não suporta essa indefinição a seu próprio respeito, e ela cria uma máscara. Ela vai no supermercado das máscaras e diz, bom, de que maneira deve se comportar uma pessoa que daqui a 10 anos vai ter um problema na perna direita, e ela compra a máscara que ela achar mais bonitinha. É a mesma coisa que acontece com um jogador de futebol. Nós estamos no meio da Copa do Mundo e um menino aos 17 anos de idade passa fome, aos 19 anos de idade ele é bilionário. Essa diferença tão rápida que se dá em muitos dos nossos jogadores faz com que eles entrem numa crise de identidade muito grande, porque a nossa identidade tem a ver com o nosso contexto. Então, você tem uma mudança tão radical de contexto, você tem uma alteração na identidade da pessoa. E essa alteração da identidade, eles ficam perdidos, eles entram quase numa crise de desconhecimento próxima, em aparência, a uma psicose, e muitos deles, para poder se acalmar, também vão na loja de máscara, colocam uma máscara, e o termo mascarado é um termo comum para nós nos referirmos a alguma dessas pessoas que passam por essa experiência. Eu diria que é do mesmo tipo de radicalidade, tanto a mudança econômica importante entre os 17 e 19 anos de idade, quanto você receber um diagnóstico de impacto, e é de impacto porque não faz pacto, né? Impacto, ele não consegue fazer parceria com a pessoa acha aquilo esquisitíssimo e ela vai buscar algo na loja de máscara, como eu dizia. Terceiro aspecto. Quando nós começamos esse trabalho lá no Genoma, ou aqui no Genoma, aqui do lado, a primeira parte do trabalho foi fazer um diagnóstico do que estava acontecendo com o tratamento dessas pessoas até então. E passado um tempinho que eu visitei o serviço, a Maiana me mostrou, conversamos muito, eu propus a ela um diagnóstico do que estava acontecendo e chamei isso de vírus RC. Ela evidentemente inventou aqui que era o vírus RC, eu falei, depende do que você queira. Primeiro é uma homenagem a um dos maiores cantores brasileiros, e segundo são as iniciais de resignação e compaixão. Eu percebi que aquelas pessoas que recebiam esse tipo de diagnóstico tinham como aconselhamento, no mau sentido, desculpe citar tanto Maiana, mas a gente trabalha numa parceria muito estreita. Maiana, por exemplo, não concorda com a tradução pela palavra aconselhamento. De qual palavra em inglês? Counselor. Né? E preferiria, por exemplo, você preferiria o quê? Bom, assessoria ou informação. É diferente quando a gente fala aconselhamento. Em português, nós temos uma ideia de que eu vou dizer para você qual a melhor maneira que você deve se comportar. Por isso que eu brinquei dando um subtítulo à minha fala: não ouçam bom conselho. Né? Não ouçam pessoas que sabem como é que você deve se comportar frente a esse algo tão inusitado. Inusitado quer dizer fora de lugar, né? Inusitado quer dizer você está fora do lugar, e como é que você pode se restituir a esse lugar. Numa sociedade como a nossa, marcadamente judaico-cristã, você restitui isso pela compaixão. A palavra compaixão, gente, é uma longa discussão se ela é virtude ou se ela é vício. Do ponto de vista da psicanálise, compaixão não é virtude. Você se compadecer de alguém não é virtude, é um vício. Por quê? Para ir rápido nos meus... Daqui é o tempo Bandeirantes, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Então para ir rápido a questão, digo para vocês que a palavra compaixão vem do latim e a palavra simpatia vem do grego. Elas querem dizer a mesma coisa. Em termos de tradução, exatamente a mesma coisa. Simpatia, a junção das emoções, e compaixão. Só que a diferença é que uma é marcada pela religião e outra não. Compaixão é marcada pela religião. Pergunto a qualquer um de vocês conhecem uma pessoa, se despede, hoje aqui, né? Tem gente de vários locais, como foi falado, você acabou de marcar. Na saída você diz, olha, adorei estar com você, saio daqui cheio de simpatia por você.
É um tipo de emoção. Imagine dizer o contrário, sai daqui cheio de compaixão por você. Você ganha um inimigo, né? Porque a compaixão, da forma que a gente a entende, pressupõe uma pessoa bem, outra pessoa mal, e a pessoa bem diz, eu não posso fazer muito por você, mas eu entendo o seu sofrimento. O número de pacientes que nos chegam todas as semanas na clínica do Genoma, são 99% deles estão deprimidos. Para quem os atendeu, não para eles. Para quem os atendeu, eles vêm com diagnóstico de depressão e com solicitação de se dar antidepressivo. Eu acho que em 12 anos a gente encontrou um deprimido. Os outros eram ditos deprimidos. Por quem? Pela pessoa que atende, que acha que uma pessoa numa cadeira de rodas que não pode andar, não pode se mexer muito bem, não pode ter um trabalho usual como todos os outros, tudo que ele pode ser na vida é um deprimido, e a gente tem que ter o entendimento daquilo e ensiná-lo a se resignar. Nós temos compaixão e nós ensinamos os pacientes a se resignar. Resultado, desastre absoluto. A nossa tentativa nesse trabalho, voltando à ideia inicial, e só um parênteses, isto é um giz. Então, é acreditar que entre a determinação genética e a expressão gênica, trabalho esse que me foi ensinado pela Cara Maiana e outros geneticistas, foi feito pela Rita Levi-Montalcini, mostrando essa variabilidade dessa expressão. Pega-se dois gêmeos e a doença vai se realizar em tempos, épocas, de maneiras diferentes entre elas. Então nós apostamos que nós podemos aumentar esse gap daqui, e acreditamos também que esse gap é encurtado quando você trabalha na resignação e na compaixão. Criamos então, terceiro ponto, criamos um projeto chamado Desautorizando o Sofrimento Prêt-à-Porter. Eu acho que o que eu disse antes explica o nome desse projeto, né? Desautorizando o sofrimento prêt-à-porter. A vida tem sofrimento, mas você não é obrigado a sofrer como todo mundo. Quem está numa cadeira de rodas, não existe o sofrimento do cadeirante. Não existe standard de eu vou me sentir de tal maneira como todos os outros cadeirantes, né? Não há nada, imagina uma declaração de amor que alguém diz, eu te amo exatamente como te amei a pessoa anterior. Ninguém quer ser amado da mesma maneira, né? Esse projeto Desautorizando o Sofrimento faz com que a gente atenda essas pessoas, e atendemos, claro, seria interessante dizer como é que a gente atende. Uma das coisas interessantes é que eu faço sempre a primeira entrevista, e a Maiana também. Ela já é uma quase psicanalista. Eu não sei se eu sou um quase geneticista, acho que não, mas ela é uma quase psicanalista, né? Todas as semanas nós fazemos o primeiro atendimento para encontrar o ponto de corte para cada pessoa. Eu não tenho a precisão sulina, vou ficar olhando o relógio. Não dá para falar mais sobre isso, mas eu acho que de certa maneira deu para localizar o que é o Desautorizando o Sofrimento Prêt-à-Porter. Eu vou tentar dar 3 exemplos do que nos aconteceu e que nos ensinou muito. Um primeiro exemplo, em homenagem à Maiana, porque eu sei que é o que ela mais gosta, é uma senhora que veio também com diagnóstico de depressão, que ela não falava, que só olhava para baixo, e que o marido estava muito aflito. Ela tinha paralisia de cintura, já estava numa cadeira de rodas. Ela entra e com pedido que fosse medicada, que fosse tratada essa depressão devastadora na sua vida. Ela entra numa cadeira de rodas, levada por um moço que, ao abrir a boca, verificou-se que era um baiano, de 2 metros de altura, 3 de largura, olhos verdes, candidato a Tarzan no próximo filme, né? E ela, sentada naquela cadeira de rodas, acabrunhada, com a cabeça para baixo, muito gorda, né? Um pouco desgrenhada. Aí eu pergunto para ela, enfim, perguntas tipo, o que lhe trouxe, como é que vai, coisas assim. Ela não me responde. Eu pergunto de novo, ela não me responde. Aí eu pergunto uma terceira vez,
o baianão diz: meu bem, o doutor está perguntando como você vai. Eu entendi que era o marido, né? E, de certa forma, no nosso preconceito habitual, porque todos nós temos, aliás, não existe sociedade sem preconceito, né? Eu disse: ué, mas é o marido, né? Aí ele virou para ela e disse: meu bem, você quer que eu saia? Ela não respondeu. Ele perguntou: você quer que eu saia? Eu perguntei para ela: a senhora quer que ele saia? Aí ela não respondeu. Ele perguntou de novo. Eu disse para ele: olha, ela disse que sim. Aí, quando ele sai, essa deprimida, desgrenhada, feia, o que vocês quiserem, levanta a cabeça, né? Olha assim em volta, diz: doutor, como é que eu posso estar bem com um traste parecido? Aí ferrou a nossa cabeça de vez, né? Porque dentro de todos os preconceitos, a colocação do traste ali era meio esquisita. Aí disse: traste? Ah, doutor, cuida dele, não de mim, né? Esse moço, eu vou ter que ir rápido, mas enfim, ele é um fóbico e ele é vendedor. Então ele sai comigo, ele tem que sair em São Paulo para vender as peças de automóvel dele. Como ele tem medo de sair na rua sozinho, ele me põe na cadeira ao lado dele no nosso carro. Eu sou paralítica, eu não posso sair do carro. Eu fico o dia inteiro rodando pela cidade, eu não aguento mais viver com esse senhor, né? Aí eu falei, eu não sabia o que falar, na verdade. Aí eu... Não é que eu falei assim, grande coisa. Aí eu falei para ela: bom, e há quanto tempo a senhora é casada? Ah, marido novo, sabe, doutor? Eu estou com ele há uns 3 anos. Ah, tá, a senhora casou. Não, meu segundo marido. Eu falei: seu segundo marido? Tem tanta gente andando tão bem sem nenhum. Aí eu falei: mas o seu segundo marido e o primeiro, cadê? Era outro traste, viu, doutor? Era uma coisa horrorosa. Era um traste. Já sei, minha senhora, a senhora nos procurou porque a senhora quer tratar da trastite. Eu falei: como? Ué, a senhora é dedo ruim. Tudo que é homem que a senhora consegue é ruim, né? O primeiro foi ruim, o segundo foi ruim. A senhora deve estar com uma aflição, talvez ligada a esse aspecto. Isso mesmo, doutor, isso eu quero tratar, viu? Ficam querendo que me tratar de cadeira de roda. Eu não quero saber da minha cadeira de roda, essa eu já sei. Agora, esse negócio dos homens, complicado, viu, doutor? E aí essa moça assim se iniciou o seu atendimento, né? Com resultado bastante bom. Enfim... Não, mas deve ter arrumado um amante. Mas como não era um problema para ela não nos contou esse aspecto. Gente, eu vou respeitar o horário por razões evidentes. Eu queria contar mais 2 casos, mas não vai dar tempo. De repente, no debate eu conto para reforçar essa ideia. A ideia básica, então, para a qual eu sintetizo e termino, é uma frase de Jacques Lacan, com quem eu estudei, que dizia o seguinte: da nossa condição de sujeito somos sempre responsáveis. Eu repito, né? Da nossa condição de sujeito somos sempre responsáveis. Isso é uma postura ética, né? Quando você tem frases magnânimas desse tipo, com o verbo dever, eu devo fazer tal coisa, nós estamos no domínio da ética. Então, da nossa condição de sujeito, nós somos sempre responsáveis, nós não podemos nos isentar essa responsabilidade, e doença nenhuma altera a responsabilidade do ser humano sobre suas escolhas, sobre sua subjetividade, sobre seu desejo, e o que nos faz diferente de todos os animais é exatamente o fato de que em nós a experiência precede a essência, nos outros animais a essência precede a experiência, e o que faz a possibilidade desse convívio, desse trabalho entre psicanálise e genética que a gente tem desenvolvido, devolvendo a essas pessoas, né, retirando-as desse mercado da desgraça humana, da forma que cada um tem que sentir um problema, e fazendo com que cada um possa se responsabilizar por essa sua singularidade e articulá-la de uma maneira que sempre nos surpreende, que é o que tem acontecido nesse tempo.
Muitíssimo obrigado, gente.